Vou contar como foi a minha experiência com a Salvia Divinorum. Essa experiência foi cerca de uns 8 anos atrás. E eu nunca contei porque são experiências muito fortes e muito pessoais e que demoram anos para a pessoa integrar essa experiência na vida dela, no meu caso. Por isso que eu também bato na tecla de que às vezes as pessoas acham que vão ter uma experiência transcendente de primeira com os psicodélicos e não tem e se frustram. E muitas vezes não é assim que funciona. E, por exemplo, eu tenho outras experiências que eu quero contar aqui. Por exemplo, a minha experiência com o DMT, que foi a maior experiência da minha vida, foi cerca de uns 2 anos atrás. E eu não contei ainda porque ainda estou integrando essa experiência. Já passou 2 anos dessa experiência e eu ainda não consegui integrar ela na minha vida assim de uma forma na qual eu consiga transmitir em palavras como foi essa experiência e o que essa experiência mudou na minha vida. E foi a experiência que mais mudou a minha vida, que mais trouxe mudanças na minha vida. E não só falando em questão de experiências psicodélicas, mas em questão de experiências com a vida em geral. A minha experiência com o DMT foi a experiência que mais realmente foi marcante e trouxe mudanças na minha vida, de uma forma extremamente positiva, é claro. E essa minha experiência com a Salvia foi cerca de uns 8 anos atrás, onde eu nem usava os psicodélicos como uma forma de buscar uma melhor qualidade de vida para mim. E mesmo assim essa experiência foi muito marcante naquela época. Enfim, não foi uma experiência boa, mas foi uma experiência que hoje eu consigo entender o que ela quis me dizer na época. Para você ver, se passaram aí para quase 10 anos dessa experiência aí, e somente hoje também que eu estou conseguindo entender o que essa experiência disse, o que essa experiência quis dizer para mim, qual mudança que ela trouxe na minha vida. Só que aqui eu não vou entrar no detalhe de explicar como essa experiência mudou a minha vida, mas sim de como foi essa experiência. Enfim, vamos para a experiência. A Salvia que eu usei é a Salvia extrato 10 vezes, tem a Salvia extrato 20, 30, 40, 50 vezes, e quanto maior o extrato, maior a força dela. E eu usei a extrato 10, que acho que tem até a 5. Mesmo assim foi uma experiência muito intensa, a ponto de realmente me tirar do corpo e me levar para outra dimensão. Quando eu usei, eu estava sentado numa cadeira de madeira, bem confortável assim, e eu dei a primeira tragada. Depois da primeira tragada eu senti uma força, parece que essa força veio me pegando como se fosse cordas e me amarrando todo o meu corpo. Aí eu dei a segunda tragada e parece que essas cordas me segurando começaram a se transformar em arame farpado. Só que não estava doendo, só que a sensação que eu tinha é que era um arame farpado grudando todo o meu corpo assim e me puxando para baixo com a cadeira assim, fazendo pressão com a cadeira. Nessa hora eu me segurei na cadeira assim, como se realmente tivesse um foguete me puxando para baixo. Só que ficou nisso e de repente eu fui voltando. E daí eu pensei, eu vou dar a terceira tragada. Aí eu dei a terceira tragada. Quando dei a terceira tragada, essa força realmente começou a me puxar para baixo e começou a abrir um portal aqui assim, digamos assim, na minha parte esquerda. Esse portal começou a se abrir como se fosse mais ou menos o portal ali do Doutor Estranho, Doutor não sei o que lá do Multiverso da Loucura. Quem assistiu esse filme ali sabe de quem eu tô falando. Aí abriu uma espécie de portal assim e de repente meu corpo começou a entrar nesse portal. E quando eu vi, eu estava atravessando esse portal assim, entrando no portal. E quando eu vi, a parte direita do meu corpo estava aqui no mundo, no plano terrestre, no plano terreno. E a minha parte esquerda estava entrando nesse portal. Quando eu olhava para esse portal assim, eu não conseguia ver muita coisa. O que eu via estava tudo meio embaçado, mas transmitia a sensação de que era uma cidade. Parecia que era uma cidade alada. Eu sentia muito conforto ali. Parecia que eu não consigo explicar a sensação de conforto que ela transmitia, como se realmente eu estava, sei lá, indo para casa, entrando em casa. Só que uma sensação de conforto de estar em casa 10 vezes maior do que eu estar na minha própria casa. E parecia uma cidade alada, uma cidade de ouro, parecia uma cidade perfeita. Eu não consigo, não dá para explicar direito, mas a sensação que transmitia é que era um lugar, uma cidade alada de ouro, linda, perfeita, e que trazia essa sensação de que eu estava, sei lá, indo para casa, entrando em casa. Quando eu olhava para um lado dessa cidade, eu via essa cidade inteira, só que embaçada. Eu tinha a sensação de que era uma cidade extremamente fluida, mas eu não conseguia ver nitidamente. E quando eu olhava para o outro lado da cidade, dava a sensação de que esse outro lado era o lado sei lá, de quem comanda essa cidade. Parecia, desse lado vinha uma sensação assim de poder, de grandeza, de que
parecia que era, sei lá, uma espécie de reino alado, uma espécie de castelo, uma espécie de trono onde estava sentado o dono dessa cidade, por exemplo. E vinha muito poder desse lado. E nessa hora eu comecei a ficar intenso com o que eu estava vendo, e eu olhava para esse lado do portal, eu via essa cidade, e olhava para esse outro lado do portal, e eu via o plano terreno. E eu comecei a ficar assustado, e nessa hora, espontaneamente, sem nem eu querer, eu nem estava percebendo o que aconteceu, eu falei sem nem eu perceber. Eu estava acompanhado de um amigo, e aí eu falei o nome dele assim, eu vou falar fulano, para mim não falar o nome dele, mas eu falei assim, olhando para o céu assim, falei: e o fulano não vai, pai? Eu nem queria, eu nem tinha noção de que estava acontecendo direito ali e de que eu falei isso ali. E aí, na hora que eu falei isso aí, eu comecei a voltar assim numa espécie de turbulência, parecia que eu estava sendo jogado de volta, tipo um meteoro caindo. E aí, de repente, puf, voltei, eu estava de novo na cadeira, assim, respirando fundo, e meu amigo me olhando assim, assustado, perguntando o que deu. Aí eu não conseguia explicar, porque eu estava ali naquele êxtase. Daí pediu se eu queria uma água, eu falei que sim, ele foi lá, pegou uma água para mim, trouxe, eu tomei água, fui me acalmando. E aí eu voltei. E nesse mesmo dia, só que aí de noite, eu usei de novo. E foi só uma tragada dessa vez, eu estava sentado numa outra cadeira, eu dei essa tragada e de repente paguei. E quando eu acordei, eu estava em cima de uma mão gigante, tipo uma mão assim, estava aberta assim. Em cima dessa mão estava o mundo. E toda a existência, toda a vida estava em cima dessa mão gigante. E eu estava em cima dessa mão, só que no canto, bem no canto aqui, como se eu estivesse quase caindo dessa mão, e estava nessa parte ali, olhando, ela segurando o mundo, me segurando, e ao redor da mão, tipo na beirada, onde não tinha mão, era escuridão. E era como se essa mão estivesse ali sustentando a vida, sustentando toda a vida, toda a existência, sustentando o mundo, me sustentando a minha vida. Só que eu percebi que eu estava caindo daquela mão. Era como se eu estivesse ali, sendo sustentado por essa mão que dá sustento a toda a vida, só que eu estava escorregando, eu estava caindo daquela mão, eu estava caindo para a escuridão. E aí de repente eu voltei, foi só isso aí. De repente eu apaguei, fui teletransportado para esse lugar onde essa mão gigante estava sustentando toda a vida, estava me sustentando, só que eu estava quase caindo dessa mão. E de repente eu voltei, e quando eu voltei eu estava caído assim na cadeira, levantei rapidão, aí eu fui tomando consciência do que aconteceu. E essa experiência foi uma experiência muito significante, muito marcante na minha vida, só que eu demorei esses anos todos para me entender o que ela quis dizer na minha vida, porque naquela época, porque era uma época que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo da vida, e por isso eu não conseguia entender essa experiência naquela época. Mas hoje eu entendo muito bem, entendo como essa experiência fez diferença na minha vida, o que ela quis me dizer, e como realmente ela foi até mesmo uma espécie de profetização, posso dizer assim, uma espécie de previsão do meu futuro. Porque hoje eu vejo o quanto ela estava falando do meu futuro, estava falando do meu presente na época e do meu futuro de agora. Não sei se eu vou trazer um vídeo explicando como essa experiência foi, como essa experiência marcou a minha vida, como ela mudou a minha vida, o que ela quis dizer na minha vida. Mas esse vídeo é só para contar como foi essa experiência. Não vou entrar na parte de como essa experiência mudou a minha vida, do que ela quis me dizer. E essa foi a única experiência na vida que eu tive com a Sálvia Divinorum. Eu nunca mais tive necessidade de ter uma nova experiência com ela, de tão intensa que foi essa experiência. Hoje, quase 10 anos depois, eu tenho curiosidade de talvez mais uma vez na minha vida ter uma experiência com ela, mas sinto que não é esse o momento, talvez seja daqui 5, 10, 15 anos, porque realmente quem teve uma experiência, tanto com a Sálvia, tanto com o DMT, ou uma experiência profunda com qualquer psicodélico, sabe quanto essas experiências podem ser marcantes na vida da pessoa. Então é isso aí, valeu, até a próxima.